Graça e paz para você que me assiste por este vídeo. Mais uma vez estou aqui para dar continuidade ao estudo de Apocalipse capítulo 11. Já tivemos aí estudando aí Apocalipse capítulo 11, os versos de 3 a 6, e a partir de agora nós vamos dar continuidade aí a partir do versículo 7. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Como foi especificado, muitas pessoas diz que pessoas, né? Muitos que estudam a Bíblia diz que diz que é Elias, outro diz que é Moisés, outro diz que é Enoque, né? Não faria sentido Deus levar Enoque, né? A Bíblia diz que Enoque viveu com Deus e Deus levou para si, né? Também Elias também, Deus levou Elias vivo, e não faria sentido depois de que tudo ou seja, no momento mais crítico da história deste mundo, enviar dois testemunhos, que seria Elias e Enoque, né, para morrer. Não faria isso sentido. Isso não tem cabimento. O que Deus fez está feito. Então, vamos continuar estudando aqui a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Já tivemos aí uma evidência, né, ainda na primeira parte, no versículo 3. Você vai abrir lá, vai ver lá a primeira parte e ali vai ter uma explicação especial, né? Lá no versículo 3 diz: darei às minhas duas testemunhas poder para profetizar durante 1260 dias. E referência bíblica, essas duas testemunhas, né? Não se trata também de testemunho de Jeová, né? Essas duas testemunhas, de acordo Êxodo capítulo 31, versículo 18, as duas testemunhas são as duas tábuas dos 10 mandamentos escrito com o próprio dedo de Deus, tá? Não tem nada a ver com testemunho de Jeová, enfim. Até porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Entende? 1 João capítulo 2, o versículo 4. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Entende? Ou seja, todo aquele que pisa nos mandamentos de Deus, inclusive no quarto mandamento, o sábado, de acordo à Bíblia, esse não está no perfil do povo de Deus. As características do povo de Deus está em Apocalipse capítulo 14, o versículo o 12. Confira lá comigo, 14, o versículo 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essas são as características do povo de Deus: a guarda dos mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E diz mais Apocalipse capítulo 12, o versículo é o 17, que o dragão está irado contra a mulher, de acordo com Efésios capítulo 5, os versos de 24 a 25, é a igreja, né? E diz que ele está guerreando contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Bom, sem mais delongas, né, vamos aí a partir do versículo 7 de Apocalipse 11. Apocalipse 11, o versículo é o 7. No versículo 7 diz o seguinte:
Quando tiveres então concluído o testemunho que deve dar, a besta surge do abismo, pelejará contra eles e as vencerá e matará. Entende? Nós estamos entrando aqui no versículo 7. No versículo 7. Mas, ainda no versículo 6, diz o seguinte: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiseres. E aí entra o versículo 7. O versículo 7, o qual nós já lemos aqui. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta surge do abismo e pelejará contra eles e as vencerá e matará. Versículo 6 está falando das duas testemunhas, ou seja, as duas tábuas dos 10 mandamentos, que diz que elas têm autoridade para fechar o céu. Creio que na primeira parte você já viu, né? Onde ali está dizendo quem tem autoridade para fechar o céu para que não chovas, né? Quem tem autoridade? Quem tem autoridade para fechar o céu para que não chovas, né? Está aí, Deuteronômio capítulo 11, o versículo, por exemplo, o versículo é o 14, né? Você vê lá no versículo 14. Primeiramente, Deus está dizendo: olha, cuide para guardar todos os meus mandamentos, né? Para que Deus envie chuva na terra no seu tempo certo, o seu tempo específico. Só que mais na frente vai dizer que se não cuidar de obedecer os mandamentos de Deus, aquele que tem autoridade para fechar o céu para que não chovas, quem é? É Deus, o próprio Deus, né? Foi ele que, em Êxodo 31, versículo 18, que escreveu as duas tábuas do testemunho com seu próprio dedo. Então é Deus que tem esse poder para fechar os céus para que não chovas, né? Entendeu? Então é exatamente isso. Mas aqui no versículo 7 está dizendo: quando tiver completado, então concluído o testemunho que deve dar, ou seja, vai haver um grupo de pessoas específicas pregando ali, né, os mandamentos de Deus, batalhando e lutando para que aquelas duas tábuas ou dois cadáveres não sejam sepultados. Vai ter um grupo de pessoas específica aí nessa época, nessa data, né? Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, talvez hoje você pode compreender alguma coisa sobre esse assunto. Por toda parte você vê os governos falar de determinar um dia específico e que esse dia seria um dia da família. Um dia da família. Agora, que dia eles vão escolher para que seja um dia da família e que tudo no mundo todo para, né? As empresas, enfim. Que dia é este? Eles vão determinar um dia e o dia vai ser o domingo. Vai ser o domingo. Todos têm que parar no domingo, contrariando a ideia de Deus, contrariando os desígnios de Deus,
porque o dia específico que Deus mandou parar foi o sábado. Êxodo capítulo 20, o versículo é o 8, o 8, 9, lá está: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o único dia que tem nome aqui na Bíblia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas aí vem o homem decretando, né, que todos têm que parar no domingo e trabalhar no sábado. A besta que surge do abismo. Qual é a besta que vai surgir do abismo, né? Veja bem, abismo é lugar de mortos, né? Romanos capítulo 10, o verso 7. Abismo é lugar de mortos, né? Vai surgir o João Paulo II. João Paulo, por que João Paulo II? É porque ele toda a descrição da besta, né, do Apocalipse é direcionado para João Paulo II, tá? Esse é outro estudo que nós faremos depois. Então, quando a besta que surge do abismo surgir, ele vai decretar um decreto dominical por toda parte do mundo, começando ali dos Estados Unidos, né? E logo abrange o mundo todo, mundialmente, decretando que todos têm que trabalhar no sábado e logo vem aí o que? Um dia da família, que seria o que? O domingo. O domingo foi posto pela a Igreja Católica, pelo papado, né? Inclusive tem no Catecismo Romano: guardai os domingos e festas e dias santos, contrariando o desígnio de Deus, porque Deus botou foi o sábado, né? Você, meu querido amigo, minha querida amiga que é sincera, você que é católico, seja lá você quem for evangélico, né? Pensa nisso. Pensa nisso, a Bíblia está repleta de mensagens falando do sábado, que é um dia do Senhor, que é um dia de guarda, não é o domingo. Então aqui no versículo 7, diz que a besta que surge do abismo, né, pelejará contra elas quem? As 2 tábuas dos 10 mandamentos, pelejará e vencerá. Por que vai vencer? Porque vai ser decretado. Decretado, o mundo todo vai apoiar, né? E matarás, ou seja, decretou de uma vez por toda, pronto, não vale mais. Entende? Não vale mais esse negócio de sábado, agora é o domingo. Entende? É exatamente o que quer dizer este verso 7. Bom, no versículo 8 diz o seguinte: e o seu cadáver ficará estirado na praça da cidade, da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Entende? Aqui diz que o seu cadáver, ou seja, as 2 testemunhas, já que foi decretado, já que foi, né, tirado de foco o sábado, colocou o domingo como dia de guarda, o dia do papado, agora ficou estirado na praça da grande cidade. Vamos ver que grande cidade é esta. Em Apocalipse capítulo 17, no versículo 18, olha só o que diz lá. Há uma referência ali do capítulo 17, né? Capítulo 17, no versículo 18, depois eu vou te dizer aqui, falar. Ali se refere, está se referindo à grande Babilônia, a mãe das meretrizes, ou seja, o catolicismo, a igreja católica, a igreja apostólica romana,
versículo 18 do capítulo 17, olha só o que é que diz. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher que viste, que mulher? No capítulo 17, logo no versículo 1, já fala de uma grande meretriz. E essa grande meretriz é uma mulher que simboliza uma igreja, mulher em profecia é a igreja. Mas aqui diz que o cadáver será estirado na praça da grande cidade, ou seja, no Vaticano. É da onde vai ser elaborado tudo, né? Ali na Praça de São Pedro, ali no Vaticano, é onde vai ser elaborado todas essas leis para banir, para tentar banir, melhor dizendo assim, para tirar de foco aquilo que é de Deus e dar uma ênfase àquilo que é instituído pelo papado, que é o domingo. Tá? Bom, olha só. Aparentemente, posto isso, eles vencem, né? Aqui no versículo 7 diz que vencerá. Ainda no versículo 8 diz que além de ser estirada na praça da grande cidade, que você já sabe quem é, ainda falou também que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma? Porque foi necessário colocar aqui Sodoma e Egito. Em Sodoma você sabe que os homens ali eram maus, né? A Bíblia diz que quando os anjos foram ali em Sodoma para comunicar a Ló que Deus iria destruir a cidade porque os homens eram maus, os homens ali queriam atacar os dois anjos, queria possuir os dois anjos, né? Então por isso que foi necessário colocar aqui, né? Além da praça da grande cidade ali em Roma, falou também sobre Sodoma, porque foi destruída por Deus, porque era mal demais, e também o Egito. Quem se lembra que quando Deus instituiu Moisés para libertar o seu povo ali do Egito, o que Faraó disse? Deus? Não existe Deus, o Deus aqui sou eu. Há blasfêmia mais pior do que esta? Dizer que é Deus? Pois é. Por isso que foi necessário aqui no versículo 8 colocar todos esses requisitos aqui. Ok? Mas no versículo 9 diz o seguinte: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitiram que esses cadáveres sejam sepultados. Eu falei para você que vai haver um grupo de pessoas ali que não vão permitir que aqueles cadáveres sejam sepultados, ou seja, que esses mandamentos de Deus sejam posto por terra de uma vez por toda. Eles vão defender, eles vão lutar e batalhar. Quem são eles? Há uma referência dos 144 mil. Sabe por quê? No capítulo 15 de Apocalipse, lá diz o seguinte, no versículo 2: vi com que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Há uma referência desse povo, tribo, língua e nação, né, referindo-se aos 144 mil.
Eles é quem vão permanecer vivo ali durante os 3 anos e meio. 3 dias e meio se refere a 3 anos e meio profeticamente. Então eles vão batalhar, lutar para que esse decreto realmente não seja de uma vez por toda concluído, ou seja, eles vão defender a lei de Deus, eles vão defender o tempo todo, durante esses 3 anos e meio, as 2 tábuas dos testemunhos, que são os 10 mandamentos. No versículo 10, diz o seguinte, abra comigo no versículo 10 de Apocalipse, capítulo 11. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Meu amigo, veja bem, no versículo 9 foi dito que há povo, tribo, língua e nação que não vão permitir que esses 2 cadáveres sejam sepultados. Ou seja, as 2 tábuas dos 10 testemunhos fica esquecida. Embora foi decretado pelos governos da terra, mas aí há um grupo de pessoas específica que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e eles não vão permitir. Só que no versículo 10 diz que há um grupo de pessoas que vão se alegrar, porque foi banido, foi decretado, e agora aparentemente ninguém mais guarda o sábado, agora é o domingo do papado, e aí eles vão se alegrar e vão mandar presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas não atormentaram mais, atormentaram mais os que moram sobre a terra, ou habitam sobre a terra. E você habita sobre a terra? O habitar aqui sobre a terra tem um sinônimo de investir na terra, investir a sua vida na terra. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aqueles que habitam no céu é aqueles que vão defender para que os cadáveres não sejam sepultados. Aqueles que habitam na terra, embora diz ser cristão, embora diz ser crente, mas está fazendo as coisas por metade. E isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fazer as coisas por completo. E eles vão se alegrar. Me diga uma coisa, você gosta de um cristão ir na sua casa e pregar e falar do sábado? Até agora, eu já vi muitas pessoas recusar. Até agora eu já vi muitos que se diz ser cristão, ter a Bíblia na mão e recusar a doutrina do sábado. Pois é. Esses aí são os que habitam na terra, têm o coração voltado para a terra. Esses vão se alegrar, vai ficar alegre, porque a besta que surge do abismo decretou e aparentemente baniu o sábado, o 4º mandamento, ou seja, as 2 tábuas dos 10 mandamentos foi anulada, aparentemente. Só que há um grupo de pessoas que não vão permitir que isso aconteça. De que lado você vai estar? Do lado daquele grupo que não vai permitir que esses cadáveres sejam sepultados, ou você vai se alegrar porque foi decretado o decreto dominical e agora tem que ser um dia dia de guarda do Papa, que é o domingo, ou você vai defender o que é de Deus? Capítulo 5, no versículo 29 de Atos, Pedro respondeu: devemos obedecer a Deus
do que aos homens. Bom, e aí chega o versículo 11 de Apocalipse 11. O versículo 11 diz o seguinte: mas depois dos 3 dias e meio, olha, 3 dias e meio ou 3 anos e meio batalhando, né, os cristãos contra a besta, não permitindo que a lei de Deus seja completamente anulada. Depois, no versículo 11, dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus. Olha que os cristãos não estão só. Neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Sobre grande medo, ou seja, todos aqueles que aplaudiram, todos aqueles que se alegraram, porque as 2 testemunhas foi sepultada, foi posta ali na praça da grande cidade, eles se alegraram. Esses é os que vão ter medo com a manifestação de Deus e também dos cristãos, tá? Aqui Deus, depois dos 3 anos e meio, vai fazer aparecer no céu, né? A mão de Deus será levantada lá e vai aparecer no céu as tábuas dos 10 mandamentos. E com mais vigor, com mais brilho, o sábado, o sábado, aquele que você odeia tanto, o sábado vai aparecer lá com mais vigor. Entendeu? No versículo 12 é um cumprimento do 11, veja só o que é que diz. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. No versículo 11 diz que, lá vai dizer, depois dos 3 anos e meio, Deus vai dizer, olha, é verdade, tudo isso que foi dito aí, na minha palavra é verdade, aqui está as 2 tábuas dos 10 testemunhos. E no versículo 12, cumprimentou dizendo, olha só o que é que diz em Salmos, abra sua Bíblia em Salmos 50, Salmos 50, nós já estamos concluindo aqui. Salmos 50, o versículo é o 6. Olha só o que é que a Bíblia diz. No versículo 6 do Salmo 50, diz, o salmista Davi diz o seguinte. Pegou a sua Bíblia? O Salmos, capítulo 50, o versículo é 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. O céu anuncia a justiça. Vamos ver o que é justiça? Vamos lá? Eu gosto muito de estudar a Bíblia, né? E a Bíblia mesmo, ela se interpreta por si. Não é necessário interpretação de pessoas, mas a Bíblia mesmo, ela se interpreta. Salmo 119, o versículo 172. Lá falou que o céu anuncia a justiça, sua justiça. No Salmo 119, no versículo 172. 172 fala o seguinte: a minha língua celebrará a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça.
né? A justiça de Deus vai ser, né, divulgada lá no céu. Todos os teus mandamentos são justiça, entende? Então vai aparecer no céu depois de 3 anos e meio, depois dos 144 mil lutar, batalhar para que os cadáveres não sejam sepultados, não seja banido de uma vez por todas os 10 mandamentos. Aí vai aparecer no céu. E aí todos os seus inimigos vão amedrontar. Aqueles que foram contra a Bíblia, aqueles que foram contra os mandamentos de Deus, aqueles que foram contra o sábado, vai amedrontar. Porque é que agora Deus entra em ação. Entende? E só mais uma coisinha para você. No versículo 19, no capítulo 11 ainda de Apocalipse, olha só o que diz. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? Na terra ou no céu? No céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobreveio relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Uau! A arca de Deus está no céu. O que tinha naquela arca ali? O que continha na arca aqui quando o santuário terrestre ele funcionava aqui no templo do israelita? Lá continha as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Mas aqui diz que ela agora está no céu, no santuário de Deus. Então isso significa que as tábuas dos 10 mandamentos estão lá no céu, dentro desta arca. Concorda, amigo? Concorda? Hein? Diz que sim. Diz que sim, porque é a Bíblia. É a palavra de Deus. Não adianta você lutar contra a palavra de Deus. Não adianta você lutar contra Deus. Tá? É Deus. Afinal, é Deus que vai te dar salvação. Não é o seu pastor. Não é o padre, não é o papa, enfim, não. É Deus. É Deus. A Bíblia diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tá? Eu vou fechar aqui com as características do povo de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos